Olá, turma. Estamos aqui para começar o nosso antepenúltimo vídeo desse curso de comunicações digitais. Está quase acabando. Hoje eu venho aqui para apresentar um pouco sobre um esquema diferenciado de se fazer PSK, uma variante de PSK. Eu cheguei a mencionar isso no vídeo anterior, como é que a gente teria uma variante do PSK que não precisasse de detecção coerente, que era ali um dos pontos não muito favoráveis do PSK, torna ele relativamente robusto, mas requer que qualquer implementação que seja em fase, que requeira a detecção em fase, seja feita de maneira coerente, o que é algo custoso, mais complicado. Então a gente vai ver aqui uma variante dele, que não requer informação de clock nem de fase da portadora lá na detecção, que portanto é não coerente. A gente vai ver a maneira de implementar isso daí e aí, depois disso, a gente ainda fala mais um pouquinho sobre algumas generalidades de modulação digital. A gente vai focar em alguns slides sobre detecção não coerente. A gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Algumas coisas que pode ser que na revisão que vocês fizeram de detecção coerente versus não coerente, vocês não tenham passado por isso. Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais para vocês terem esse tipo de conhecimento também, terem visto isso pelo menos uma vez, tá? E lá no finalzinho a gente vai ter um bônus de um assunto que, claro, tem tudo a ver com comunicação digital, mas não diretamente aqui dentro da nossa ementa, para a gente espairecer um pouco com o assunto atual. E aí eu trago uma dica de um site bem interessante para vocês, tá? Então vamos começar aqui o assunto. Vamos lá. Vamos primeiro rever, né, aquela exigência do PSK de detecção coerente, que faz com que nos motive a levar essa solução que a gente vai ver hoje. Bom, a gente viu que ele surgia por meio do batimento de uma informação que ela está codificada, né, num código de linha, por meio de uma forma de onda polar, mais A menos A. E quando a gente multiplica isso pela nossa portadora cossenoidal, a gente vê que essa detecção, se a gente for fazê-la, né, por meio ali clássico de um detetor de envoltória, por exemplo, que é o jeito clássico de fazer o não coerente, como você já sabe, a gente teria uma ambiguidade, porque existiria informação de amplitude, de energia ali daquela cossenoide, tanto para um símbolo carregando o bit 1, quanto para o bit 0. Lembrando que, de novo, a gente está tratando sempre aqui com um caso binário para simplificar a nossa análise. Então a gente teria ambiguidade, não ia saber o que estava sendo transmitido. Tá? Então, uma detecção que não funciona, não me diz qual é a informação que foi transmitida. Então a gente precisava necessariamente de detecção coerente, por essa razão. Tá? E aí eu adiantei que tinha um artifício muito interessante para a gente fazer essa detecção sem o conhecimento de relógio e de fase da portadora, portanto, uma detecção não coerente. Tá? E que ele continua mantendo características do PSK. A gente vai ver a modulação, no fim das contas, continua sendo uma modulação PSK. Mas lá no receptor é que tem um segredo ali de como é que a gente está fazendo o batimento que acontece lá no receptor. Tá? Então o nome disso é DPSK, em português PSK diferencial. E a ideia, olha lá, é imprimir essa informação do nosso sinal digital modulante na diferença de fase entre o símbolo atual e aquele imediatamente anterior, e não no valor absoluto de fase propriamente dito. Tá? Então, é na diferença de fase. E aí, um esquema de codificação e decodificação em fase, ele fica viável de ser implementado, e ele é considerado uma variante do PSK. Então, tem um esquema de codificação e decodificação, a gente vai ver isso no próximo slide, que é o que contém a teoria por trás disso. E no slide seguinte, que a gente vai ver a grande sacada que está ali no receptor, que na verdade é o que torna isso aí possível. Tá? Codificar ou não codificar, que é o que a gente vai ver
imediatamente, não é exatamente o que torna o DPSK essa coisa tão interessante de não requerer a detecção coerente. Tá? O que torna de fato ele único e que possibilita a detecção não coerente é o que está acontecendo lá no receptor, que a gente vai ver daqui a 2 slides. Então, olha aqui, vamos ver como é que é a teoria dele. Então, a gente tem lá um trem de dados, tá, binário, a gente vai chamar de I índice K. K é o instante em que está acontecendo cada um desses bits aí. Então, cada símbolo, um bit. Tá? Então, uma sequência aleatória qualquer. Primeira coisa que a gente vai fazer, que vai facilitar a nossa vida no esquema que a gente vai bolar lá na recepção, tá? Que é a tal da codificação. Como é que essa codificação Q índice K? Muito simples. Se o bit atual for zero, tá? Um bit IK que está alimentando o meu codificador for zero, eu vou manter a fase do pulso anterior. Estava para cima, mantém para cima, estava para baixo, mantém para baixo. Se o bit atual for 1, eu vou inverter a fase do que vinha no anterior. Estava para cima, vou botar para baixo e vice-versa. É a inversão de π. Tá? A gente está trabalhando essas inversões, denominando isso de fase, porque a gente está trabalhando num esquema que ele é um diferencial do PSK, por isso que a gente vai chamar isso sempre de alteração de fase. Tá? E como uma alteração de fase em π é uma multiplicação por -1, ela é muito adequada para descrever um sinal que a gente está ou jogando ele para cima ou jogando ele para baixo. Então essa é a nossa codificação. E aí como é que é a regrinha, então, que implementa o que está escrito aqui? Vamos lá. Eu tenho o código do instante anterior, aí vai entrar quem é o I do instante atual, o IK, que vai me gerar quem é o código desse instante, então. A cada IK que entra e se combina com o código do instante anterior, eu gero o código desse instante K. É assim que funciona. Estou gerando o código ali do presente baseado na informação do passado e quem é o dado de entrada do presente também. Então, olha lá. Entrou o zero, por essa regrinha aqui, se entrou zero, eu estou mantendo o anterior. Então, o QK é zero. O delta de fase é zero. Entrou 1, eu tenho que pegar o anterior e inverter. Vou jogar ele para 1. Delta fase de π. Entrou 0 de novo, estava em 1, vou manter 1, delta fase de 0. E finalmente entrou 1 e tinha 1, eu tenho que inverter por causa dessa entrada de 1. Vai para 0, delta fase de π. Então, essa é a implementação da codificação. Tá? Se eu jogo isso, essa codificação que eu obtive aqui, ó, associo a forma de onda de codificação de linha polar, isso daqui por si só não é a codificação de linha. Né? Quando eu jogo isso daqui associado a uma forma de onda, né, quer dizer, pego isso, que já é um código, e vou jogar na linha associado a uma forma de onda polar, eu tenho essa forma aqui. Tá? Só fazendo uma pequena correção, isso daqui já é sim o código, tá? Eu vou associar o código agora a uma forma de onda, lembra? Existem os códigos que a gente tinha aprendido lá como sendo AK, lá quando a gente viu o código de linha, a gente associava o código a uma forma de onda, e isso daí era jogado na linha, tá? Então tá lá, fica desse jeito, né? Ó, veio o 1, aí o próximo é 0. 0 quer dizer que eu mantive o 1 aqui, então mantive. Quando chegou o 1, eu inverti. Aí chega um 0, 0 mantém. 0 mantém de novo. Chegou um 1, inverteu. 1 de novo, inverteu. Outro 1, inverteu. 0, 0, não vai inverter. Então isso é a forma de onda polar carregando esse código que a gente inventou aqui. Ok? Como é que a gente implementa isso no dispositivo? Não é difícil. A gente tem que implementar essa conta aqui. Ó. Qual é a relação de QK-1 com IK para gerar isso? Olha como é que é. Está entrando IK. Eu tenho aqui um QK, mas eu estou pegando um delay de TB dele. Essa é a nossa nomenclatura, vocês já estão habituados a isso. Nomenclatura para dizer que eu estou pegando o passado, imediatamente anterior, um TB para trás, um tempo de símbolo para trás, que aqui para a gente é igual a tempo de bit. Tá?
Então aqui foi a minha maneira de acessar quem é o Q de K-1. Significa lá que esse codificador está guardando quem é o anterior. Na prática é isso. E está passando por uma conta aqui que está entrando IK e Q K-1. E o que é isso? Qual é a continha lá em eletrônica digital que combina dessa maneira para dar esses resultados? É o ou exclusivo, XOR ou XOR, como alguns chamam, também chamado de soma módulo 2. Então, se isso daqui é uma portinha digital do tipo ou exclusivo, ela vai fazer essa conta, vai dar para a gente o QK que a gente projetou, que a gente precisa. Pronto, está aí codificado. O que a gente faz depois de sair isso daqui? Polar, forma de onda polar, e vai sair os AKs. Olha lá os nossos AK. Aí aqui é exatamente aquela codificação de linha que a gente conhece, né? Que é essa coisa aqui. Tá? Agora eu posso finalmente modular. Vamos lembrar que isso daqui não está modulado. Eu codifiquei. Tá? É a famosa modulação em banda base, que é o que a codificação de linha faz. Lembra que a gente viu que ela tem esse apelido também? Agora eu vou de fato modular lá para a banda passante, né? Portadora ômega C aqui. Tá? Modulador do tipo PSK, que a gente já viu que no caso binário ele tem um braço só, tá? Porque essa diferença de fase em π que vai acontecer está fazendo com que a amplitude desse cosseno aí seja mais 1 ou seja menos 1, é o próprio valor do AK, mais 1 menos 1. Mesma coisa que eu diga que eu estou modulando em fase 0, fase π. É isso que a gente está fazendo. Então, modulador PSK. Lembra que eu disse no slide anterior que a gente vai continuar fazendo uma modulação PSK? Está ela aqui. Tá? Agora, a gente fez uma coisa meio diferente aqui, tá? Que vai nos ser útil lá na recepção, que é onde está o grande lance aí de como é que a gente vai conseguir decodificar informação, que é essa sequência de IK aqui, é isso que eu quero, no fim das contas, sem fazer detecção coerente, sem precisar da portadora lá no receptor. Então pronto, está criado o sinal modulado. Chegamos no receptor, olha como é que é a estrutura de recepção. Vai chegar uma onda modulada, onda em radiofrequência, por exemplo, que ela é mais ou menos A cosseno ômega CT. Aqui vai estar os AKs, né? Daquela forma de onda. E aí o que eu tenho? Essa caixinha está representando o seguinte: opa, esse receptor aí vai precisar também deste sinal 1 TB para trás. Eu tenho que saber quem foi essa forma de onda também imediatamente antes. Se ela foi uma forma de onda do tipo mais A cosseno ou menos A cosseno. Então eu sei a atual e tenho lá guardada a anterior também. Tá? Vou fazer o batimento das duas, um sinal Y, que a gente vai ver já já por que passa por um passa abaixo, um sinal Z, tá? Onde vai ser tomada a decisão aqui adiante. Então vamos ver o porquê dessa coisa aqui. Ó. Então tá lá, chegou isso. Tá? O θ é 0 ou é π, que vai fazer com que seja essa coisa na chegada, já sabemos. Vamos fazer a seguinte hipótese. O pulso que acabou de chegar, ele é idêntico ao que tinha chegado TB antes. Então é o caso de dois iguais. Bom, seja mais A os dois, ou seja menos A os dois, tá? Quando eu fizer o produto, vai dar isso daqui. Tá? Se a gente usa a propriedade trigonométrica, esse cosseno ao quadrado aqui, ele é meio de 1 mais cosseno de 2 vezes o argumento. Então aqui, ó, meio, ficou a 2 sobre 2, 1 mais cosseno de 2 ômega CT. O que a gente criou aqui? O sinal Y aqui, ele é uma soma dessa constante aqui com uma cossenoide em alta frequência. Aí entra esse passa baixa com a frequência de corte adequada para jogar fora essa alta frequência, que não nos interessa, e a gente ficar só com esse número aqui, ó, A2 sobre 2. Então, o nosso Z vai ser esse valor positivo aqui, né? A amplitude do nosso AK elevado ao quadrado sobre 2, um valor positivo, que eu vou botar lá num comparador.
não é isso? Que costumam ser os nossos decisores, vou comparar lá com determinado limiar. Agora, finalmente, o que eu faço com isso? O que isso aqui quer dizer? Finalmente, quem foi o IK enviado? Foi 0 ou foi 1? Aí está dada a dica aqui. Estou afirmando que nesse caso foi enviado o bit 0. Por quê? Vamos dar uma olhada lá no slide anterior. O valor de IK na primeira e na terceira linha daquela tabela do slide anterior. Primeira e terceira, quem é o IK? Vamos lá olhar. Olha só. O que tem em comum aqui entre a primeira e a terceira? Tá? Nesses dois casos, o Q atual é igual ao anterior. 0 com 0 ou 1 com 1. É essa situação que está acontecendo lá naquela nossa hipótese no receptor. Né? E olha só que interessante, sempre, isso é característica do ou exclusivo, sempre iguais aqui, quer dizer que o IK é 0. Primeira e terceira linha, o IK é 0. Ou seja, o bit daqui desse trem aqui, que foi transmitido, é o bit 0. Pelo simples fato da gente ter detetado aqui esse valor positivo, porque esse valor positivo quer dizer que era isso daqui, que quer dizer que do instante atual e o instante anterior eram a mesma coisa. Se fossem distintos, seria menos A2 sobre 2. E eles serem distintos, quer dizer, no comparador, ele identificar que deu negativo, quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou nessa situação da segunda linha ou nessa situação da quarta linha. 0 com 1 ou 1 com 0. São distintos. Qualquer dos dois casos, o bit que foi enviado é o bit 1. A minha detecção é precisa. Então, pronto. Arrumamos uma maneira. Repare que quem está fazendo o trabalho mesmo elegante, que torna essa coisa muito interessante, é essa escolha de quem é esse multiplicador aqui. Numa detecção coerente, quem é que está multiplicando o sinal de entrada? É a portadora, que eu precisei gerá-la novamente, precisei obtê-la do sinal que está chegando, precisei de alguma forma ter ela ali, com a frequência extremamente precisa, com a fase extremamente precisa. Esse é o trabalho de uma detecção coerente, que a gente não está precisando ter aqui. Isso daqui não é a portadora, isso daqui veio também aqui do canal, meramente é o sinal anterior. Então, esse é o ponto interessante do DPSK, tá? Torna ele um tipo de detecção muito boa para determinados usos, mantém características interessantes de robustez e de relativamente baixa ocupação de banda do PSK, sem precisar da detecção coerente. Então, continuando, aquilo que eu enfatizei, que a diferença principal entre DPSK e PSK não é exatamente a codificação diferencial. Se eu quisesse implementar um PSK tradicional e fazendo todo aquele esqueminha lá de codificação, eu poderia também, não tem problema nenhum. Depois eu modularia de maneira PSK e poderia fazer, se eu quisesse, uma detecção coerente lá no receptor. Tá? Mas o grande lance aqui é que a gente se aproveitou dessa codificação e fez aqui esse sinal de referência que a gente gera no receptor, né, que é o sinal atrasado de TB, para fazer o batimento com quem está chegando. Essa que é a grande sacada. Tá? Agora, tem um porém aí. A gente está usando como referência um sinal que veio do canal também, e que está, portanto, contaminado, né, com aquele ruído também do canal. A gente está fazendo o batimento entre um que acabou de chegar, ruidoso, ruído AWGN, outro que já tinha chegado, ruidoso também, ruído AWGN, e a gente vai fazer toda aquela análise probabilística, né, de média, variância, para a gente descobrir a probabilidade de erro, em cima desse produto aí. Fica uma coisa um pouco menos trivial, né? A essa altura a gente já está considerando trivial aquela maneira que a gente já aprendeu de calcular a probabilidade de erro,
A gente fez lá em banda base para o código de linha polar e a gente fez para o on-off. Tá? Foge um pouquinho daquilo, tá? Fica um pouquinho mais complexo do que aquilo ali. É a mesma linha de raciocínio, mas fica um pouquinho mais complicado por ser esse produto de dois sinais ruidosos. Tá? Tanto que o resultado nem parte para a função Q, é em termos de uma função exp, de uma exponencial, desse jeito aqui. Está lá o EB sobre N0, que sempre aparece no argumento, tá? Mas é uma exponencial. Vai ter aquele mesmo tipo de decaimento monotônico que a gente já viu em função de EB sobre N0, tá? Mas é dessa maneira aí. E outra coisa curiosa, o DPSK, como ele usa o atual e o anterior, tem uma tendência de que erro de bit ele ocorra em dupla, tá? Porque a tomada de decisão depende desses dois bits, o de antes e o de agora. Tá? Então costuma ter pequenas rajadas de dois erros, tá? no DPSK. De forma geral, muito interessante. Tá? Um esquema bastante interessante. Eu fiz questão de trazer para vocês, inclusive com um exercício que eu gostaria que vocês fizessem. Façam por conta própria, quem quiser entregar conta bônus, isso aqui no ensino presencial é um típico exercício de final de aula que eu passo, que os alunos podem fazer em dupla e me entregar para a gente ver se entenderam. Isso daqui é um exemplo, isso aqui é um stamp de tempo, de 0 a 10, é o K. Isso aqui são os dados, propriamente dito, é o IK. E aqui, ó, daqui para baixo, é todo o procedimento de codificação e depois de fazer a decodificação e detecção desses bits. Você está fazendo todo o processo de TX e RX que a gente acabou de aprender. E se você fizer isso, preencher, né, isso tudo aqui da maneira adequada, na hora que você for escrever os bits detectados, evidentemente vai bater certinho com o IK. Se você cometeu algum erro, você não vai obter certinho o IK do jeito que tem que ser. Então façam para treinar, é um treino interessante para perceber se você entendeu ou não. Tá? Reparem que é um esquema em que os valores absolutos de fase pouco importam, o que importa é a diferença de fase. Tá? A gente vai pegar o módulo dessa diferença de fase. Então, se você atribuiu ao bit 1 π e ao 0, 0, ou então fez o contrário disso, aí na hora de subtrair vai ter um valor positivo ou negativo de fase, pouco importa isso. A gente não está interessado em valores absolutos aqui. A gente quer com essa fase relativa aí em módulo entre os dois tipos aí de informação, 1 e 0. Tá? Então, minha sugestão, façam, não é difícil. E aqui é o último comentário, já que a gente falou de ASK, falou de FSK, PSK. Aqui um comentário bem rápido e qualitativo sobre complexidade de demodulação. Então, olha, ASK, FSK e DPSK permitem que a gente demodule de maneira não coerente. No caso do DPSK, não é nem que ele permita, né? Ele já é naturalmente não coerente. Esses outros dois permitem. Então, você está falando de simplicidade de detecção, você pode ficar com um desses aqui, e aí a tua escolha vai recair em uso de banda, FSK já vai usar mais banda, robustez, a SK já é menos robusto, e aí você vai combinando ali quais são seus requisitos de projeto para você tomar sua decisão. Lá em análise de desempenho, que a gente vai ver ainda nos dois últimos vídeos que faltam, a gente ainda fala mais um pouquinho disso. Já o PSK, conforme visto, permite apenas demodulação coerente em receptor mais complexo, mais caro. Agora, de todos esses aí que eu mencionei, o de maior imunidade a ruído. Tá? Isso sempre será uma grande vantagem das detecções coerentes. Tá? É mais complicado, mas você está ali batendo com a portadora, extraindo ali de dentro a informação que estava sendo carregada e, de certa maneira, protegida por aquela portadora. Então, a tua chance de ter maior imunidade ao ruído ela acaba aumentando em relação aos não coerentes. Então, dependendo de uma detecção ali que não é por meio de batimento de portadora. Tá? Então, vamos continuar agora falando. Agora a gente sai do DPSK, acabou esse assunto.
Vamos colocar mais alguns elementos de modulação digital, e aí eu trouxe alguma coisinha que eu sempre mostro do não coerente. Tá? Então, de novo, fase desconhecida não vai usar deteção coerente. Vamos usar estratégias não coerentes, onde a clássica é a deteção de envoltória, como eu até disse para vocês já em outro vídeo. Tão clássica que tem literatura aí que trata de maneira como sinônimos. Falou em não coerente, já está falando de deteção de envoltória. Tá? Pessoal, um detalhezinho aqui, alguns já devem ter percebido, eu às vezes uso deteção, às vezes eu uso detecção. Tá? Aí na língua portuguesa, em dicionário, a gente escolhe, a gente encontra as duas formas de maneira intercambiável. Eu até meio que de propósito, ora eu uso de um jeito, ora eu uso de outro. Pelo que eu já percebi, não há o certo e não há o errado. Tá? Bom, é possível demonstrar que se a gente tem uma fase, imagina uma onda de radiofrequência, até o exemplo que o próprio Lati dá, uma onda de RF, radiofrequência, chegando, né, ela está uma portadora cossenoidal, harmônica, como a gente tipicamente vai fazer, chegou no receptor e eu sei lá com que fase que ela está chegando no receptor. Uma fase totalmente aleatória. E ainda lembram daquela discussão que a gente teve se há preferência ou não há por um determinado valor? A gente fez esse debate aí meio qualitativo, mas com bom embasamento teórico, lá em cima do erro de quantização, vocês devem estar lembrados disso. Se a gente usar mais ou menos o mesmo raciocínio, está chegando uma fase ali completamente aleatória e que não há nenhuma razão para chegar a essa onda e ela ter alguma preferência de assumir um valor de fase entre 0 e 2π. Assumir mais um determinado valor do que todos os outros valores. Não há nenhuma lógica nisso daí, de maneira que a gente assume que essa fase que está chegando lá dessa onda no receptor tem uma fase distribuída de maneira uniforme entre 0 e 2π, que ela é plana, entre 0 e 2π, essa FDP. Tá? Se isso é verdade, dá para se deduzir, tá, que a melhor detecção é um filtro casado ao pulso que está chegando. Esse pulso, lembra, é a cossenoide que está chegando, seguido por um detetor de envoltório. Então, o filtro casado, já um velho conhecido nosso, de maximização de relação sinal-ruído, né, com detetor de envoltório. A diferença, esse sinal de entrada agora, é um sinal que a gente nunca fez contas para ele, que é essa cossenoide aí. Tá? Vai passar por esse filtro, vai convoluir com ele, a gente vai ver já já ali embaixo o exemplo do ASK, tá? E aí uma deteção de envoltória logo em seguida. Esse é o caso ótimo, que vai minimizar a probabilidade de erro na deteção não coerente. Então, olha lá, exatamente o exemplo do ASK. Tá? Não estamos nem aí para a fase, deteção não coerente, não conhecemos o seu valor, não estou interessado em ter o trabalho de fazer uma geração de portadora no receptor, quero partir para o não coerente. Olha aqui como é que seria. Está chegando a forma de onda 0 ATB, está chegando exatamente um símbolo que está transmitindo o bit 1, é aquele bit, lembra no OOK, on-off key, chaveamento liga-desliga? O bit 1 a gente representa pela presença da cossenoide na linha. Então está exatamente aqui um símbolo que está transmitindo o bit 1, é o nosso P de T. Vai entrar no filtro casado. Convolução, lembra do nosso triângulo da convolução? Ele está aparecendo aqui. Ó. Tá? Se eu considero que eu tenho um retângulo envolvendo isso daqui, que está acontecendo exatamente aquele tempo ali de símbolo, eu teria um triângulo tracejado aqui acontecendo, né? Só que ele é meramente uma envoltória. O sinal que de fato está saindo é essa cossenoide aqui, que vai ter maior valor aqui no meio do caminho, em TB, e continua decaindo com a mesma inclinação, invertida agora, até 2TB. Já vimos isso, né? Lá naquele nosso integrador com descarga, né? Que a gente formou aquele triângulo. Tá? Só que aqui temos a cossenoide. Tá?
Vamos fazer uma deteção igual a gente fez lá, de instante de pico de pulso, eu vou bater ali e tirar o valor máximo? Não. Não, a gente não tem referência de fase, a gente não sabe nada disso. Pode ser que exatamente aqui no pico, no meio aqui em TB, né, ao invés de eu estar passando por um pico da cossenóide, eu tenha caído num vale, ou então num zero, em qualquer outro valor. Isso aqui é uma cossenóide de altíssima frequência, lá a faixa de RF, nesse nosso exemplo. Não daria certo fazer desse jeito. Por isso que a gente tem a caixinha do detetor de envoltório, que ele é um acumulador desses níveis, trabalhando em mais larga escala. Tá? Então ele vai pegando, está subindo, ele vai percebendo isso, ele está acumulando esse valor, até que ele chega no pico e começa a descer. Esse comportamento em mais larga escala é muito interessante para a gente bater ali e pegar o pico de pulso. Inclusive, podemos nos dar o luxo de trabalhar com aquele receptor que não é tão preciso assim e que vai de vez em quando dar uma deslocadinha para o lado, menos TB ou mais TB, a gente sabe que isso acontece, já falamos disso, e mesmo assim ele vai pegar um valor bem alto aqui, nessa envoltória. Tá? Então essa que é a questão aqui da detecção de envoltória. E aí daqui para frente, né, o dispositivo que está batendo e está tomando decisão, do jeito que a gente já conhece. Então isso é o que eu já tinha dito. Bom, vamos falar um pouquinho agora das FDPs envolvidas. E aí eu quero falar aqui com calma sobre isso e vou trazer um outro material acessório aqui para mostrar para vocês, porque aqui as coisas ficam um pouco diferentes daquilo que a gente já viu. A gente trabalhou com FDP gaussiana o tempo todo, tá? Porque ela representava muito bem aquelas nossas formas de onda que eram códigos de linha em banda base, contaminados por ruído AWGN, e que a gente via que o que acontecia é que, dependendo de qual era a probabilidade a priori, qual era o bit que foi transmitido lá pelo TX, a gente teria aquele sino, né, aquela gaussiana, centrada ou em menos A ou em mais A, no caso do polar. Dá o exemplo do polar aqui. Era isso? Ou estava com média menos A, para a hipótese de transmissão 0, ou para a hipótese de transmissão 1, ela estava centrada no mais A e tinha uma variabilidade ali no entorno que era dada pela aleatoriedade do ruído AWGN. E era isso. Né? E vimos que por toda a característica lá de simetria daquela comunicação e de probabilidades a priori serem as mesmas, serem meio que prováveis, a gente viu que aquele threshold, aquele limiar, era o zero, né? No caso da polar. Aqui a gente vai ter coisas um pouco distintas. É possível demonstrar, no Lati tem isso na seção 9.9 dele, que no caso de uma senoide, essa é a novidade, se for uma senoide adicionada a ruído AWGN, que é o caso das nossas portadoras contaminadas lá no receptor, a FDP não é mais a gaussiana, ela é do tipo Rice. Tá? E aí tem aqui uma explicação sobre o que acontece. Tá? Eu vou passar por isso daqui e depois vou mostrar o material dizendo para vocês o que é a Rice, para ver a forma dela. Se eu chamo de AP, a amplitude da senoide que saiu lá do filtro casado, tá? Aquela que atinge um pico e decai. Tá? E sigma é o desvio padrão do ruído, a WGN. Tá? Se essa amplitude aí for muito maior do que sigma, esses dois parâmetros estão presentes lá dentro da Rice. Tá? Ela é uma distribuição interessante que ela começa a tender a se comportar como uma gaussiana. Se esses dois parâmetros que entram na Rice tiverem essa relação entre eles. Tá? Em que situação isso aqui acontece? Que o valor daquela cossenoide, o valor lá que eu vou pegar dela, é muito maior do que esse desvio padrão do ruído. Lembra que o desvio padrão ele é a raiz da variância,
A variância ela é a potência média do ruído da WGN. Tá? Então aqui eu estou comparando aqui amplitude com amplitude. Tá? A do sinal naquele instante lá, e aqui eu tenho uma relação com média de amplitude do ruído da WGN, a gente pode dizer dessa maneira. Tá? Em que situação eu vou ter isso? Lá no caso do meu exemplo ASK, quando eu transmito o bit 1, porque é quando eu tenho a cossenoide na linha. Porque no bit 0 não tem nada, não existe AP no bit 0. Tá? Então isso daqui ela tende a gaussiana, isso é na representação do bit 1. Tá? Então, naquela probabilidade a priori de transmissão de 1, a FDP representando a ocorrência, né, de valores do meu sinal, sendo que eu transmiti 1, essa FDP ela vai tender para gaussiana. Olha que interessante. Nasceu como Rice, mas tende para gaussiana. No caso de eu ter sinal AP próximo de 0, depois do filtro casado, do ASK, isso quer dizer que eu transmiti bit 0. Né? Aí eu já não tenho mais isso aqui como uma verdade. E aí essa função Rice ela tende para uma outra distribuição que a gente não viu. Eu vou mostrar já já a figurinha dela, a distribuição do tipo Rayleigh. Então, olha, estamos falando de 3 tipos de distribuição aqui acontecendo no ASK. Partimos da Rice. A Rice ela se degenera em outras coisas. No limite, ela vai para uma gaussiana, no outro limite, ela vai para uma Rayleigh, conforme a relação entre esses 2 parâmetros aí. Tá? Então, olha, é isso que acaba acontecendo. Tá? A gente tem lá FDP do nível R, que eu estou coletando lá na recepção, tá? Dado que a mensagem é 0, ela é Rayleigh. Rayleigh tem essa forma aqui. E a FDP, tá? Centrada aqui no AP, tá? Dado que a mensagem é 1, é do tipo gaussiano. Tá? Então a gente tem lá aquele instante que elas se cruzam. Aqui vai estar o meu limiar de decisão. Tá? Se for acima, se o que eu peguei lá for acima de A0, eu vou considerar que é bit 1, se for abaixo, eu vou considerar que é 0. Tá? Qual é a probabilidade de eu errar, dado que foi transmitido isso daqui? O 0. É a área embaixo dessa curva Rayleigh, aqui, ó, de A0 até infinito, essa área aqui. Ó. Probabilidade de errar, dado que eu enviei a 0. Qual é a probabilidade de errar, dado que eu enviei 1, o bit 1? É a área embaixo da curva que representa a mensagem igual a 1, só que é para valores para baixo de A0, que é quando eu vou errar, né? Então aqui, ó, essa área aqui. Para quem não pegou muito bem essa ideia, eu vou mostrar agora, num outro material, como é que a expressão e o formato de uma Rice, de uma Rayleigh, como é que uma Rice vai se convertendo em Rayleigh ou em gaussiana, que é o que a gente viu aqui, e vou mostrar essa figurinha aqui, como é que ela é, lá para aquele nosso caso polar que a gente fez em banda base, que na época eu nem cheguei a mostrar essa figurinha, tá? Mas eu mostrando, vocês vão perceber como é que ela representa aquele nosso caso lá de banda base, e aí vão perceber como é que é esse caso que a gente está vendo aqui. Trata-se da mesma coisa, tá? Só que lá para a gente era tudo gaussiana, né? Aqui apareceu a gaussiana, centrada aqui no seu valor médio, que é o valor AP, que é onde o ruído vai trabalhar em cima, né, de maneira aleatória, para levar ou para um lado da gaussiana ou levar para o outro lado da gaussiana, até que por muito azar ele pode levar tanto que pode cruzar a 0 e aí eu estou começando a errar. Tá? Então vamos dar uma olhada nisso. Deixa eu pegar esse outro material, então. Então, olha só. Uma FDP do tipo Rice é essa coisa mais complicada aqui. Ó. A gente não vai entrar tanto no detalhe, a gente vai olhar um parâmetro aqui que é o que é interessante a gente saber. Tá?
Então, a probabilidade de assumir determinado R, tá? Reparem que tem esse parâmetro K, ele é que é interessante a gente ver. Ó. Ele tem relação com potência do sinal e potência aqui desse outro elemento aqui, que para a gente, no nosso problema, é o ruído, a WGN. Eu não falei que os dois entravam? Aqui está relacionado com o AP. Tá? Seria a nossa potência, tá? AP quadrada. E aqui a potência de ruído. Então repara que o K, né, ele fica maior quanto se a gente tiver aquela relação AP muito maior que sigma, que a gente fez lá no slide anterior, é o caso de um K ser muito elevado. O K, quanto mais ele vai crescendo, essa função de Rice, que ela tem originalmente essa forma, repara que ela não tem simetria não, tá vendo? Ela tem esse rabicho maior para cá. Conforme o K vai crescendo, ela tende a ser gaussiana. O RS sendo a média. Foi o nosso caso lá. O K foi crescendo, porque o AP é muito maior do que sigma, porque era o bit 1 que a gente estava transmitindo. O K foi para a direita e a gente teve uma gaussiana centrada em quem? No nosso AP, que é o RS dessa expressão aqui. Tá? E aí, quando a gente transmitia o bit 0, o K ficava muito baixinho, né? O ruído começa a predominar, porque eu não tenho sinal na linha. A linha é basicamente só ruído. E aí é um K muito baixinho. Um K muito baixinho, é andando aqui para a esquerda, a Rice ela se degenera numa Rayleigh, que tem essa forma aqui. Ela é mais assimétrica aqui do que a Rice. Tá? Mas é uma FDP com aquele mesmo significado das FDPs. Tá? Vai calcular a probabilidade de ser maior ou menor que determinado valor por meio do cálculo da área de baixo ali da curva. Tá? A Rayleigh ela é desse jeito aqui. Então a Rice, se eu fizer K tender para uma coisa muito baixinha aqui dentro, eu fizer algumas contas, eu vou obter a Rayleigh. Tá? Tem essa cara aí. Estou trazendo para vocês como uma curiosidade, para vocês entenderem melhor lá. E aqui, ó, finalmente, vamos imaginar aqui aquele nosso caso lá do polar, banda base, né, que a gente estava fazendo aquela continha de probabilidade de erro no canal AWGN. Tá? A gente tinha uma situação como essa, tá? Filtro casado, amostrador, tomador de decisão, tá? Tem um errinho aqui no latir, tá? Mensagem é zero, se lá naquele instante eu pegasse menor do que o threshold, que a gente chamava de lambda. Lambda aqui o latim costuma chamar de A0. Tá? E eu dizia que a mensagem era 1 se ele fosse maior do que A0. E aí a figurinha que a gente não fez na época, eu estou fazendo agora aqui. Ó. O que a gente tinha? Ou eu tinha essa coisa aqui, era o que a gente chamava de menos A. Tá? E aqui era centrado em mais A. Né? Era FDP condicionada à transmissão de mensagem 0 e a FDP condicionada à transmissão de mensagem 1. Agora a gente está botando na mesma figurinha. Antes a gente tinha visto em figurinha separada. Tá? Uma no menos A, outra no mais A. Olha o limiar de decisão. Tá? Dá para a gente comprovar, tá, que o valor do threshold que minimiza essa área achurada, que é a área do erro, tá, o valor que minimiza é exatamente a interseção entre as duas FDPs. Tá? Que para a gente aqui, se existe simetria, se é menos A e mais A, isso daqui evidentemente vai ser zero. O Lati botou aqui um caso totalmente genérico, não precisaria haver simetrias, que poderia ser menos A, isso aqui poderia ser mais B, uma outra coisa qualquer aí. Tá? Isso aqui não seria zero, certamente. Tá? No nosso caso era o zero, e que é exatamente a interseção, e minimiza essas áreas aqui. Tá? Lembrando que o erro total não é essa soma, porque pelo teorema da probabilidade total a gente ainda tem que ponderar pela probabilidade a priori, né? Que é meio para cada lado. Lembram disso?
As coisas não acontecem simultaneamente, inclusive, né? Ou está acontecendo um ou está acontecendo o outro, certo? Então eu trouxe essa figurinha até para vocês entenderem melhor aquela outra aqui, tá? Que é a mesma história, só que uma é Rayleigh, a outra é Gaussiana. Mas é assim que a gente bota na mesma figura as FDPs envolvidas na tomada de decisão. A gente vê onde é que estão os erros, onde é que está o threshold, tá? Que se comprova que a melhor situação é que ele esteja na interseção, certo? Então agora ficou, acho que agora ficou mais completo isso tudo. E vocês tiveram aí uma pincelada de como é que é essa questão aí do não coerente. Tá? E finalmente o FSK não coerente, que a gente vai usar quando simplicidade for primordial, tá? Há um preço de degradação comparado com coerente. Então, olha, os dois braços, lembra que no coerente, que foi que a gente fez as contas na aula passada, também eram dois braços, só que tinha lá o produto pela portadora. Tá? Aqui, ó, filtro casado, detetor de envoltório. Cada braço é um ASK, já sabíamos disso. Tá? E aí eu tenho um L1 e um L0, e olha como é que é o comparador. Ele compara L1 com L0. O que a gente tinha feito no caso do coerente? A gente tinha feito um somador aqui, em que o braço de cima estava entrando como positivo e o de baixo entrando como negativo. E aí a comparação era com zero. Não é a mesma coisa aqui? Aqui a gente não botou essa soma aí, não. A gente botou direto o L1 e o L0, mas está comparando um com o outro. Era a mesma coisa que eu tivesse feito aquele outro esquema de botar num somador, cada um com um sinal, eu comparo com o valor zero. Né? É a mesma história que eu estou fazendo. Só um outro jeito aqui de implementar. Tá? E aqui a implementação da não coerência, porque é filtro ótimo, detetor de envoltória, é a melhor situação que eu tenho aqui na saída. Ok? Porque eu tenho cossenoide contaminada com a WGN. E aí, probabilidade de erro, por aquela mesma questão que a gente já tinha visto ali no SK, ela acaba sendo uma conta um pouco, ela não é trivial como a gente já considera aqueles outros cálculos de probabilidade de erro que a gente calculou. Essa questão aí da cossenoide somada com o ruído da WGN acaba levando a gente naquelas contas lá com as FDPs, cair numa exponencial ao invés de cair na função Q. Aparece lá de novo EB sobre N0, como sempre aparece, com 2 aqui embaixo. Tipicamente, todas as probabilidades de erro que a gente vai calcular para esses nossos sistemas digitais vão recair na função Q, ou então vão recair numa exponencial decrescente, sempre então com aquela mesma característica de queda monotônica que a gente já viu na figurinha, e vamos ver nos próximos 2 vídeos, eu vou mostrar algumas dessas figurinhas comparando no mesmo par de eixo, B sobre N0 versus probabilidade de erro, a gente colocar distintos esquemas de modulação para fazer alguma comparação entre eles, porque é um assunto a respeito de desempenho de sistema. Quando a gente fala de desempenho, é inevitável a gente começar a comparar os esquemas, né? Porque eu quero aquele de melhor desempenho para aquilo que é mais relevante ali para o meu sistema. Probabilidade de erro, ocupação de banda, economia de uso de energia, de bits, esse tipo de coisa. Tá? Então, está lá a PE do FSK com detecção não coerente. É interessante para quem quiser comparar, né, fazer um plot dela com o coerente. O coerente você já tem. É aquela que entra aquele parâmetro ρ, que a melhor situação era quando o ρ é igual a zero. Né? A gente fez isso em aula anterior. Podia comparar as duas, no mesmo par de eixo, é B sobre N0, PE, ver qual que é melhor, né? Qual que é mais robusta. É um bom teste a se fazer e é muito simples de fazer. Pessoal, então, em termos de teoria, que eu queria trazer era isso. Tá? A gente finaliza essa análise dessas modulações aí, a gente pode chamar de elementares, porque elas são derivadas diretamente daquelas que a gente conhece no mundo analógico. Então, tudo aqui veio de alguma maneira de ASK, FSK e PSK.
Nas duas próximas aulas, que são as últimas do curso, a gente vê algumas coisas um pouquinho mais sofisticadas do que isso, só que aí não faz parte do nosso escopo, e naquele aprofundamento de fazer o cálculo de probabilidade de erro, é, olhar para PSD, não vamos ver esse tipo de coisa, vamos ver algumas outras análises, alguns comparativos, que a minha ideia é que vocês saiam com uma percepção geral da existência desses tipos de modulação digital e ter uma ideia do que um é melhor do que o outro, né, na hora de fazer uma análise de desempenho e tomada de decisão. Pelo menos uma ideia preliminar. Tá? Se vocês saem com essa base aí, é objetivo cumprido. Tá? Detalhamentos é para comunicações digitais 2, 3, um curso de pós-graduação, onde se veja essas coisas de maneira mais aprofundada. Tá? Então, deixa eu mostrar o bônus para vocês, que é o que eu trouxe, que é isso daí. Ó. É um site sobre 5G. 5G é um assunto imenso, sequer sou especialista no assunto, mas ele tem tudo a ver, evidentemente, com comunicações digitais. Tá? Na verdade, os sistemas de comunicações móveis eles já são digitalizados desde a segunda geração, só a primeira era analógica. Então, tem tudo a ver com a gente. Eu acabei achando mais interessante para esse momento, até pelo tempo relativamente curto, mostrar um site que ele nasceu há pouco tempo, tá? Relativamente novo, escrito por brasileiros que trabalham na área, que são especializados na área. Não necessariamente o 5G, mas comunicações móveis de forma geral, as outras gerações, o 4G, o LTE, tecnologia de quarta geração. Então eles resolveram criar um blog, eles chamam de 5G Descomplicado. É uma linguagem bem diferente do que a gente vê por aí. Tá? Uma linguagem que ela bota um pé ali na técnica na hora que é preciso, mas ela fica mais por cima em outros momentos também, de forma que é muito interessante, é muito bem escrito, tá? Por gente que sabe do que está escrevendo. E mais do que saber apenas de 5G, eles não caíram de paraquedas no 5G, é gente que sabe como é que as redes foram evoluindo. E você lê um conteúdo escrito por quem tem esse conhecimento do histórico é totalmente diferente. Tá? É muito mais qualidade, mais embasamento, mais confiabilidade. Então eu trouxe uma das postagens deles, eles fazem postagens de tempos em tempos, conforme eles tenham tempo, né, eles trabalham. Né? Isso daqui é quase que um hobby deles, tá? Nem todos os bits nascem iguais, achei bem interessante o título, né? E na leitura, tá, vocês vão percebendo o porquê desse título. Então, eles fazem uma análise de como é que a gente foi transportando cada vez mais informação, fazem analogia com o tráfego de bens, né, desde o início da humanidade. E o legal é que algumas coisas interessantes que eles falam, eles linkam, tá? Isso é muito legal, eles colocam links para as coisas. Colocam aqui uma pirâmide da UIT, União Internacional de Telecomunicações, que é uma pirâmide que ela estabeleceu para o sistema que ela chama de IMT 2020, tá? Que é o que o 5G vem para tentar implementar, para tentar converter em realidade. Essa história dos IMTs da UIT, ela já vem de algum tempo. Tá? Existiu o IMT 2000, que a rigor o 3G veio para tentar cumprir uma série de requisitos que a UIT bola. Tá? Olha, tem que ter transmissão de tantos megabits por segundo em determinado tipo de ambiente, indoor. No outro ambiente, a gente aceita que seja menos, no ambiente com maior variabilidade, com menos controle, com um canal mais complicado, um ambiente de outra característica. Então, ela vai estabelecendo alguns requisitos técnicos e aí tecnologias, né, tentativas de padrão se candidatam para atender aquilo ali, né, e eventualmente algum vinga, se torna comercial, e assim que as coisas vão acontecendo e vão evoluindo. Tá? Falando assim bem rapidamente, bem a grosso modo, aí veio o IMT Advanced,
que foi o do 4G, e agora surge o IMT 2020, o IMT 2020, que é o 5G que está se propondo a resolver isso. Né? Não é o IT que diz, é 5G, né? Quer dizer, ela diz lá, o IMT 2020, vamos ver quem é que chega com essa proposta, com o nome que tiver, chame do que você quiser. Tá? Isso está lá num documento, que é o que expressa esses requisitos todos, quem quiser olhar esse documento, isso é público. Tá? ITU, né, International Telecommunications Union, itu.int, INT de International. Tá? E você pode ver esses documentos. Então, olha esse triângulo, tá? Olha os vértices aqui. São os três grandes pilares do 5G. Tá? Essa banda larga móvel enhanced, né, melhorada, evoluída. Tá? Comunicação de baixa latência altamente confiável, fazendo uma tradução livre aqui do inglês, tá? E comunicações massivas de máquina, entre máquina, tá? O M2M, tá? Que vem atender interesses distintos. Isso daqui, imagina você baixar aquele vídeo agora muito rapidamente, mais rápido do que você baixa na sua rede cabeada em casa, talvez, tá? Alta confiabilidade e baixa latência. Imagina uma telecirurgia, é um caso que muita gente costuma usar para descrever isso daí. O médico que à distância está fazendo a cirurgia em alguém, então o movimento que ele faça lá está se traduzindo num braço robótico lá, centenas de quilômetros de distância. Evidentemente que isso requer alta confiabilidade e baixa latência. Latência tem a ver com esse tempo de resposta, né? Eu não quero fazer uma incisão numa veia aqui, isso só vai acontecer 2 segundos depois, lá na outra ponta, essa cirurgia tem chance de não dar muito certo. Né? E aqui, esse outro elemento, se pensa isso muito para economia de energia em grande volume de dispositivos comunicando entre si, como é o esperado para IoT. Então, tentando economizar ao máximo bateria, esquemas muito espertos de economia de energia, em que muitos dispositivos estão se comunicando entre si. É o IoT. Tá? Então, o sistema que atenderia, né, aos requisitos completos, ele estaria situado aqui no atendimento a esses três vértices aí. Tá? 5G vai se propor a isso. Tá? Tabelinha com informações técnicas. Então fica a dica aí, tá? É o 5G descomplicado. Aqui é a home dele, tá? Relativamente simples, explicam o que é patente. Tá? Já fizeram aí algumas postagens. E leitura simples, leitura fácil, é a ideia deles, o título do site já diz isso. Então, essa é a minha dica aí de bônus para vocês, tá bom? E com isso a gente encerra esse vídeo. E obrigado a vocês que assistiram. Já estamos chegando no final do nosso curso. Até mais então.